Vou deixar. Falta apenas um minuto para começar aqui. Deixa eu ver aqui.
Emagreceu. Olá, pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa primeira aula do Brace 23. Eu sou a Juliana Caetano, já interagi com alguns aqui no nosso grupo de mentoria. Sou gerente de produtos aqui da Brace Pharma, responsável pelo projeto Brace 23, junto com alguns colegas aqui da Brace, e principalmente com o Dr. Weimar, que é o nosso grande mentor nesse projeto. Queria lembrar a todos que os que estão aqui presentes, então, fazem parte, né, desse Programa Nacional de Controle da Hipertensão. A gente está muito feliz em dividir esse projeto com vocês, acima de uma indústria farmacêutica que obtém produtos para hipertensão. Somos uma empresa que se preocupa com o bem-estar do paciente, por isso a gente fez questão de fazer muito mais pelo controle da pressão arterial. Eu queria só lembrar, por favor, para quem estiver entrando agora ou entrou recente, para, por favor, deixar desligado o microfone e a câmera, tá? Para a gente conseguir ter uma melhor conexão para todos. A gente já está com 88 participantes aí, então, todo mundo desligando o microfone e a câmera, a gente consegue ter uma melhor conexão, tá bom? Fiquem tranquilos, quem tiver dúvida aí ao longo da apresentação do Dr. Weimar, no final vamos abrir para dúvidas, tá bom? Eu queria só dar um recadinho rápido aqui para vocês. O Dr. Weimar, ele vai explanar bastante sobre o projeto, né? Vai explicar para vocês o detalhe do projeto. E vocês vão ver lá no final da explicação dele, né, do Dr. Weimar, que é bem importante a participação, a parceria que a gente tem com a Beliva, né? Que é a plataforma que permite a gente laudar os nossos exames de MRPA. Então, eu gostaria de comunicar para vocês, aí em primeira mão, para quem está assistindo a aula ao vivo, que a gente vai ter um treinamento exclusivo da Beliva para os participantes do Brace 23, com as secretárias, administradoras, enfermeiras, enfim, aquela pessoa do seu consultório e da sua clínica que deve ficar responsável pelo aparelho de MRPA e pela triagem ali do paciente com relação a ele, tá bom? Então, a gente vai dar mais informações amanhã, até sexta-feira, durante esse treinamento. Mas esse treinamento, pessoal, vamos, por favor, quem tiver aí, meus assistentes, por favor, mutando quem está com o microfone aberto, senão fica ruim para os demais ouvirem, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso com vocês no grupo, mas a gente vai ter esse treinamento aí exclusivo para as secretárias, assistentes de vocês, vai ser na próxima sexta-feira, às 11h30. Então, aproveitando esse tema Beliva, eu queria convidar aqui o Odélio, que é o nosso parceiro da Beliva, para ele dar uma palavrinha para vocês, falar bem brevemente sobre a importância dessa parceria da Brace com a Beliva, né? E aí, logo em seguida, o Odélio já chama o Dr. Weimar para a gente começar a aula, combinado? Boa noite, Odélio. Boa noite, Juliana. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os participantes. Meu nome é Odélio Arouca, sou CEO da empresa Micromed. A Beliva é uma das nossas tecnologias aqui na Micromed. De maneira muito breve para vocês, a Micromed é uma empresa de tecnologia em saúde, com um portfólio completo de plataformas digitais
softwares e hardwares para diagnóstico não invasivo em cardiologia. Nós hoje temos para hipertensão, nosso tema aqui, uma abordagem 360 graus de contínuo para o combate à hipertensão. Entre as tecnologias que a gente utiliza nessa frente, nós temos medidores de pressão profissionais para triagem de pacientes, o Minimapa para diagnóstico da hipertensão, também em telemedicina. Temos também para acompanhamento, nós temos, talvez o som, eu estou vendo as notas que está baixo o som, talvez seja pelos microfones. Estando fechados, eu acho que o som flui melhor. A gente tem, então, para acompanhamento da hipertensão, o MRPA, que será utilizado aqui no estudo, e a plataforma Beliva TeleMRPA. E também para o controle, nós temos o app AMPA para os pacientes em caráter residencial. Para essa tecnologia de TeleMRPA, estamos totalmente disponíveis para todo o grupo, para que possamos apoiá-los, apoiar toda a equipe de cada clínica no uso dessas tecnologias. Contem conosco, estamos à disposição de cada um de vocês e muito entusiasmados com esse estudo que começa agora em 23. Agradeço a Brace pelo convite e ao Dr. Weimar pela confiança reiterada, e eu gostaria de convidá-lo, então, para conduzir a partir daqui. Bom, boa noite a todos. Eu só vou pedir, Adélio, para você me confirmar se o som está de boa qualidade. Eu quero agradecer o convite da Brace Pharma para participar dessa atividade e a oportunidade de construir, junto com a Brace, esse projeto, esse programa, Brace 23. Vocês vão entender mais detalhadamente do que se trata o programa, qual o racional, o porquê desse programa. Agradecer a parceria da Micromed, Beliva, que também nos permitirá dar um passo dentro do programa, mas principalmente com o objetivo de fortalecer cada vez mais, aprimorar o diagnóstico da doença hipertensiva e principalmente as taxas de controle no nosso país. Eu preparei uma apresentação de cerca de 40 minutos, trazendo o racional, uma revisão rápida sobre a doença hipertensiva, principalmente passando pelo tema da MRPA e trazendo um detalhamento do projeto, como é que ele vai funcionar. E, de antemão, eu quero agradecer principalmente a todos vocês que estão aqui conectados conosco hoje. São 300 médicos convidados a participar desse projeto. É um projeto bastante robusto em todas as regiões do nosso país, e o agradecimento, então, especial vai a todos vocês que aceitaram esse desafio de, como eu já disse, de melhorar o diagnóstico e as taxas de controle da hipertensão no nosso país. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação, e como já foi dito pela Juliana, eu vou fazer essa apresentação nos próximos 35, 40 minutos, e ao final aí nós teremos aí um tempo para discutir o que foi apresentado, dúvidas, sugestões, são muito bem-vindas, tá? Só me confirmem, por favor, se está visível também a apresentação para todos. Está sim. Tá, ok. Então, esse é o marco zero da nossa atividade, é o nosso primeiro encontro. Dr. Weimar, ficou mudo.
Ativou novamente, Juliana? Ativou. Tá. Ok, vamos lá. Como eu estava dizendo, essa aula ficará gravada e nós teremos outros encontros, outras oportunidades para seguir dentro do escopo do projeto. Essa é a nossa agenda. Então, nesses minutos seguintes, vou trazer um pouquinho do contexto da doença hipertensiva, diagnóstico e controle, principalmente no cenário nacional, falar da MRPA e depois do projeto BRACE 23, os objetivos e os critérios que compõem esse belo programa. Eu vou começar rapidamente passando por um tema que é sensível a todos nós, que diz respeito às questões de adesão baixa ao tratamento das doenças crônico-degenerativas e a hipertensão arterial, infelizmente, faz parte desse contexto de baixa adesão ao tratamento, mas entrando num tema que é mais sensível ainda, que se chama inércia clínica. Entendam que inércia clínica significa a falha em iniciar ou intensificar um tratamento de acordo com as evidências científicas. Então, tanto existe inércia clínica no paciente que não adere ao tratamento, pois existe evidência que o tratamento irá protegê-lo em relação a determinada patologia, quanto também a inércia, no nosso caso, quando nós temos uma evidência científica e, por alguma razão, não lançamos mão dessa evidência na nossa prática clínica, tá? As principais causas que levam à inércia clínica são, uma delas, superestimar o tratamento instituído. Ou seja, às vezes a gente inicia um tratamento e segue com aquele tratamento por vários anos, sem parar para refletir se existe algo melhor a se fazer para uma maior proteção do nosso paciente. Uma outra causa bastante comum, razões injustificáveis para intensificar o tratamento, ou seja, eu não vou iniciar, por exemplo, uma combinação com bloqueador de canal de cálcio pelo receio de que o meu paciente tenha edema de membros inferiores. Então, eu deixo de oferecer um objetivo, eu deixo de oferecer um benefício que é justamente reduzir a morbimortalidade cardiovascular no paciente hipertenso, com receio de um edema que, se acontecer, eu posso manusear com bastante segurança para o paciente. E um terceiro motivo bastante comum é a falta de conhecimento, a falta de atualização, a falta de conhecimento, que infelizmente acontece em todo o cenário da área de saúde do nosso país. Eu vou passar rapidamente por esse slide, mas essa é uma publicação que aborda o tema da inércia clínica no contexto das doenças crônico-degenerativas e define que os 4 pilares, né, que levam a essa inércia são esses que estão aqui, baseados na questão das evidências científicas, a experiência em determinadas situações clínicas, conhecimento sobre atitudes, hábitos e preferências do paciente, habilidade para tomar a decisão mais adequada. Mas o que eu queria chamar a atenção a conclusão desse artigo é que 80% das questões relacionadas a essa inércia estão afeitas a nós, profissionais de saúde, 20% ao paciente. Então, a gente fala muito de baixa adesão ao tratamento e sempre remete essa culpa, entre aspas, para o paciente. Eu acho que está na hora de uma reflexão um pouco mais profunda em relação a toda essa problemática que envolve o tratamento da doença hipertensiva. E, finalmente, o último slide em relação a esse tema, que é uma outra publicação que faz uma análise. Veja que aqui é a primeira, nesse gráfico em azul, a primeira publicação sobre o tema foi de um autor chamado Phillips, em 2001, e os autores vêm fazendo uma análise histórica de outras evidências científicas geradas ao longo dessas 2 décadas em relação a tudo que envolve inércia clínica. Então, vejam que, por exemplo, uma primeira análise, inicialmente entendia-se que o médico era o pilar do tratamento das doenças, né? Hoje, o que se entende, se a gente quiser reduzir essa inércia clínica, é que nós precisamos trabalhar com outras pessoas de outras áreas da saúde, sempre que possível, porque nós teremos a oportunidade de trazer, por exemplo, novos conhecimentos que não passam somente pelo uso de medicamentos, né? Outra mudança, o tratamento, seguramente, ele é baseado no uso de medicamentos, mas o tratamento não medicamentoso, o diagnóstico correto, igualmente são
fundamentais para que a gente possa tratar adequadamente o nosso paciente. Um diagnóstico equivocado significa todo um raciocínio inadequado e, muitas vezes, uma estratégia terapêutica igualmente inadequada. Além disso, é importante a medida da pressão no consultório, né, que é a clinical blood pressure, mas hoje sabe-se que igualmente é importante a medida no domicílio do paciente, seja através da MAPA ou da monitorização residencial da pressão arterial. E claramente uma mudança de paradigma, a gente sempre, lá atrás, dizia que quanto mais baixa a pressão, melhor. Isso é interessante, a pressão mais baixa dentro das metas, mas quanto mais cedo o diagnóstico for feito e quanto mais cedo o tratamento iniciado, melhor. Então, the sooner, the better. Ou seja, quanto mais cedo nós diagnosticarmos e iniciarmos o tratamento, mais nós estaremos protegendo o nosso paciente. Por que tudo isso é importante, essa discussão de inércia clínica? Porque nós estamos falando aqui de hipertensão arterial. Vocês sabem que hipertensão arterial, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é a principal causadora de mortes em todo o mundo. Então, nós estamos falando da doença que mais mata no mundo. E existe uma publicação de 2021 da Organização Mundial de Saúde que avaliou diagnóstico, tratamento e controle da hipertensão arterial nos últimos 30 anos e, infelizmente, principalmente nos países em desenvolvimento e nos países subdesenvolvidos, as taxas de controle da doença hipertensiva seguem ruins. Não houve uma melhora em relação às taxas de controle. Quando a gente olha para os dados do Brasil, os números são igualmente alarmantes, né? Estima-se que no Brasil as doenças cardiovasculares sejam responsáveis por 1/3 das mortes, né, de todas essas mortes que estão aqui em vermelho, 1.300.000 indivíduos que morrem todos os anos no nosso país, 1/3 desses por doença cardiovascular, e a doença hipertensiva, no contexto da doença cardiovascular, ela está associada a 45% das mortes por doença coronária ou insuficiência cardíaca e 50% das mortes por doença cerebrovascular. Então, nós estamos falando realmente de uma grande pandemia. A doença hipertensiva é seguramente a maior pandemia na história da humanidade. Esses são os dados que eu acabei de comentar, publicados da Organização Mundial de Saúde, que eu comentei que, principalmente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, as taxas de controle seguem muito ruins e a prevalência vem aumentando. Em números absolutos, o número de pessoas hipertensas saltou de 600 milhões para 1,2 bilhão nos últimos 30 anos, e na América Latina, as taxas de controle são da ordem de 23%. No Brasil, a prevalência de hipertensão arterial, e aqui eu estou me valendo de dados da Pesquisa Nacional de Saúde, se a gente considerar o diagnóstico de hipertensão para aqueles indivíduos que têm a pressão arterial maior ou igual a 140/90 e também aqueles que estejam em uso de medicamentos, a prevalência da doença hipertensiva no Brasil é essa que vocês estão vendo aqui na última coluna dessa tabela, da ordem de 32%. Ou seja, 1 em cada 3 adultos no nosso país tem hipertensão arterial. Taxas de controle, várias publicações, vou trazer algumas. Essa é uma publicação de dados latino-americanos, 23% é o que se estima de controle na população hipertensa brasileira. Por outro lado, quando nós avaliamos pacientes hipertensos tratados por especialista, ou seja, pelo cardiologista, esses números aumentam sobremaneira. Então, tem uma mensagem muito importante nessa publicação de 2018, quando nós avaliamos 2.500 pacientes hipertensos tratados por cardiologistas em todo o território nacional. Ter o conhecimento da doença, sobre a melhor maneira de diagnosticar, a melhor estratégia de tratamento, como avaliar da melhor forma se o paciente está bem controlado ou não, significa aumentar a efetividade no controle. Tanto é que nessa população acompanhada por cardiologistas, as taxas de controle chegavam a 60%, bem diferente dos 23% que nós observamos em pacientes num contexto mais do Sistema Único de Saúde.
Mas, assim, quando eu falo 60% de controle, eu estou avaliando taxa de controle baseado na medida de consultório, né? A questão é que, já de algum tempo, todas as diretrizes de hipertensão arterial, todas as principais diretrizes recomendam que tanto o diagnóstico quanto acompanhamento do paciente hipertenso se faça tanto pela medida de consultório quanto pela medida fora do consultório, seja pela MAPA ou MRPA. Porque vejam que interessante. Eu vou mostrar aqui um dado para vocês de quase 7 mil pacientes hipertensos avaliados com MRPA, com medida residencial da pressão arterial. Vamos olhar aqui justamente nessa caixa que está aqui em azul, que está separado em azul, que são indivíduos hipertensos tratados, certo? Aqui são dados da MRPA. Vejam que eu tenho, quando eu olho pela MRPA, eu tenho 45% de indivíduos controlados, certo? O que eu considero controlado pela MRPA? Aquele indivíduo que tem a pressão controlada na média da MRPA, e aqui nessa análise também tinha a pressão controlada no consultório. Então, são realmente controlados, 45%. Tá? Mas eu tenho 7% que são hipertensos com efeito de mascaramento, que a pressão está normal no consultório, mas ela está alta na MRPA. Mas se eu olhar só pelo consultório, eu vou achar que esse indivíduo está controlado. Então, desses 45%, se eu somar com esses 7%, eu teria 52% de controle, quando na verdade não é isso, né? Nesses 52%, eu tenho 7% de indivíduos que não estão controlados quando eu olho pela MRPA. Do outro lado, por exemplo, aqueles indivíduos que eu considero fora de controle, eu tenho, por exemplo, lá 28% de hipertensão não controlada sustentada, ou seja, alta no consultório e na MRPA, mas tenho 20% de hipertensão que tem efeito do avental branco, que eu vou achar que esse indivíduo não está controlado, quando na realidade ele está. Então veja como é mais complexo do que simplesmente olhar o valor pela medida de consultório. Então sempre que a gente tem a análise do comportamento da pressão arterial no domicílio do paciente, eu consigo identificar esses fenótipos possíveis, seja no paciente para o diagnóstico, seja no paciente tratado, e consigo estabelecer uma melhor estratégia de tratamento. Falando de estratégia de tratamento, eu quero me valer aqui da diretriz brasileira de hipertensão arterial. Vou falar algo que é assim, de amplo conhecimento de todos, mas as diretrizes todas são unânimes em recomendar que o tratamento da doença hipertensiva seja, na grande maioria das vezes, baseado em estratégias com combinações de fármacos. Na verdade, hoje, a monoterapia ela fica restrita a situações muito específicas, que seria o indivíduo pré-hipertenso de risco baixo, ou o indivíduo hipertenso estágio 1, o indivíduo pré-hipertenso de risco muito alto ou risco alto, o indivíduo estágio 1 de risco baixo, ou os indivíduos idosos frágeis ou muito idosos. Em todos os outros cenários, o ideal já seria iniciar o tratamento com fármacos em combinação, porque dessa forma nós teremos maior efetividade e maior rapidez em colocar os nossos pacientes dentro da meta. A base do tratamento da doença hipertensiva, como também é de conhecimento de todos, é o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, combinado a um diurético tiazídico ou a um bloqueador de canal de cálcio, a depender do perfil do nosso paciente, podendo evoluir para a combinação dessas 3 classes ou mais combinações, se nós já estivermos falando de pacientes que apresentem hipertensão arterial resistente. Mas não é esse o objetivo da nossa fala aqui hoje. Eu queria trazer, para encerrar esse assunto, essa revisão em termos de tratamento, algumas publicações de mundo real que foram feitas em pacientes novamente hipertensos tratados por cardiologistas e que foram avaliados pela medida residencial da pressão arterial. Então, nessa primeira análise, o que nós queríamos entender é quais são as estratégias de tratamento medicamentoso mais adotadas por nós no nosso dia a dia. Então, olha só que interessante. Apesar de toda essa evidência científica para o uso de combinação de fármacos, 54% dos pacientes hipertensos tratados por cardiologistas, tratados por nós, ainda fazem uso de monoterapia.
Isso tem a ver com o que eu comentei inicialmente, com o tema da inércia clínica. Por outro lado, realmente a classe de fármacos mais empregada no dia a dia por nós cardiologistas é o bloqueio do sistema renina-angiotensina. 75% desses pacientes estavam fazendo uso de uma classe que bloqueia o sistema renina-angiotensina-aldosterona numa proporção de 4:1, 4 vezes mais BRAs do que os IECAs. Os BRAs são bem mais empregados por nós cardiologistas, e as combinações mais frequentes são justamente dos BRAs com bloqueador de canal de cálcio e com diurético, exatamente o que é preconizado pelas diretrizes. E, finalmente, uma última análise, publicada bastante recente, que avaliou pacientes hipertensos, mais de 12 mil pacientes hipertensos que estavam em uso de bloqueadores de receptor de angiotensina, avaliados em relação às taxas de controle pela medida residencial da pressão arterial, pelas razões que eu já comentei anteriormente, a possibilidade de identificar melhor os fenótipos de controle da pressão. E o que nós também queríamos testar como hipótese é que quanto maior a meia-vida do fármaco, no caso do BRA, e quanto maior a potência, maior a redução na pressão arterial, avaliada pela redução da média nos 4 dias da medida residencial da pressão arterial. Exatamente o que aconteceu. Vejam que aqui eu estou falando de média de pressão sistólica pela MRPA, com os diferentes BRAs avaliados nesses 12 mil indivíduos e as melhores taxas de controle da pressão arterial, justamente com a olmesartana, que apresenta essa característica de meia-vida mais longa e maior potência, como eu já comentei, e o que eu estou dizendo aqui não tem nenhuma novidade, tem vários estudos prévios que reafirmam o que nós encontramos, só que aqui o ineditismo foi que essa análise foi feita, como eu já disse, com a MRPA. Assim como existem outras evidências que suportam o que as diretrizes recomendam de sempre evoluir para a combinação de fármacos, porque vejam que interessante essa análise, que é uma análise antiga, de 2009, mas que mostra a diferença na redução da pressão arterial, quando eu dobro, no caso aqui, para qualquer classe, tá? Diurético tiazídico, beta-bloqueador, inibidor da ECA, bloqueador de canal de cálcio, BRA, para todas as classes. Se eu dobro a dose de um medicamento em monoterapia, que é a coluna em amarelo, eu vou aumentar um pouco a redução na pressão arterial. Eu vou ter um incremento discreto na redução da pressão arterial. Se eu combino qualquer uma dessas classes com outras classes, eu terei uma potencialização muito maior na redução da pressão arterial. E por que da preferência, na maioria das vezes, pelo bloqueio do sistema renina-angiotensina com o bloqueador de canal de cálcio? Porque essa combinação de fármacos tem um sinergismo interessante na redução da pressão arterial, uma ação vasodilatadora importante e tem um efeito metabólico positivo, benéfico. São classes de drogas que não interferem negativamente no metabolismo, seja da glicemia, do colesterol e assim por diante, e até, pelo contrário, tem uma ação protetora em relação ao metabolismo da glicose. Por fim, eu quero trazer uma publicação muito recente, é uma análise que tem chamado a atenção da comunidade científica, 2 papers publicados, um em 2021, uma meta-análise, veja que um número grande de participantes, quase 650 mil indivíduos, avaliando os tipos de antihipertensivos em relação ao risco de déficit cognitivo, encontrando justamente nos BRAs e nos bloqueadores de canal de cálcio as classes que têm maior proteção em relação à cognição. Então, os hipertensos tratados com essas classes de fármacos, comparados às outras classes, tiveram ao longo dos anos de segmento menores déficits cognitivos que os tratados com outras classes de fármacos, e muito recentemente uma nova publicação apresentada no JAMA traz uma análise em população seguida no Reino Unido, mais de 50 mil indivíduos recentemente diagnosticados para hipertensão arterial, seguidos no Reino Unido, e encontrando novamente os mesmos resultados
que eu apresentei nessa meta-análise de 2021. Então, eu encerro essa primeira parte com essas mensagens principais, né? O controle global e nacional da hipertensão arterial segue bem abaixo do aceitável e do que é recomendado, infelizmente. A escolha do antihipertensivo é bem mais complexa do que simplesmente uma escolha de classe. Existem diferenças entre as drogas de uma mesma classe de antihipertensivos, e essas diferenças muitas vezes são importantes. E a combinação de fármacos antihipertensivos é uma estratégia importante na proteção cardiovascular e obtenção das metas preconizadas. Eu acho que, dentro dessa rápida revisão, eu quis trazer as questões, as problemáticas relacionadas ao diagnóstico, ao tratamento e ao controle inadequados, mas também trazer a problemática do diagnóstico e da definição de controle baseado apenas na medida de consultório. E nesse sentido, eu gosto demais dessa publicação, apesar de já não ser tão recente, é de 2018, mas em 2018, a Sociedade Europeia de Hipertensão publicou uma revista inteira, uma revisão sobre os diversos métodos de medida da pressão arterial, e esse parágrafo é do editor dessa revista, que é esse autor aqui chamado Eoin O'Brien, que é uma das maiores referências em métodos de medida da pressão arterial em todo o mundo. E ele começa esse parágrafo, eu não vou ler todo, mas dizendo que, aqui o que está grifado em amarelo, que nós não temos ainda hoje um método, e ele está falando aqui da medida da pressão no consultório, um método com a acurácia necessária para lidar, no caso, com o diagnóstico e o manuseio de uma doença que é a principal causa de morte, como eu já falei, a principal causa de doenças cardiovasculares. E aqui, o que eu já tinha citado antes, não é minha essa fala, nós estamos falando da hipertensão, que é a principal epidemia na história da humanidade, né? E em 2018, a Diretriz Europeia de Hipertensão Arterial, aqui está traduzida, pela primeira vez, uma diretriz desse peso passa a considerar que o diagnóstico da hipertensão arterial deve ser baseado tanto na medida do consultório, mas também na medida fora do consultório, especialmente da MRPA, por ser um método com igual acurácia que a MAPA e com uma relação custo-efetividade muito melhor. Então, isso é o que está posto na Diretriz Europeia de Hipertensão desde 2018. Então, desde 2018 que nós temos uma diretriz do peso da Diretriz Europeia, dizendo que o diagnóstico da doença hipertensiva deve ser baseado na medida do consultório, mas também na medida fora do consultório. Em 2020, eu não vou me valer aqui da diretriz brasileira de MAPA e MRPA, porque ela é 2018, nós até finalizamos agora a nova diretriz, teremos uma reunião última plenária na próxima segunda-feira, e essa diretriz de MAPA e MRPA e de medida central da pressão arterial será apresentada no Congresso Brasileiro de Cardiologia, mas vou me valer da diretriz latino-americana, que foi publicada em 2020, porque ela tem alguns aspectos mais recentes. Mas vejam o que a diretriz latino-americana fala sobre MRPA, tá? Então, é superior a OBP, que é Office Blood Pressure, é superior à medida do consultório na predição de lesões em órgãos-alvo e eventos cardiovasculares. E é similar à MAPA nessa predição de risco. Então, vejam que a diretriz latino-americana entende que MAPA e MRPA são melhores que a medida de consultório para a estratificação de risco e que MAPA e MRPA são iguais nessa estratificação de risco. Além disso, a MRPA ela é sensível na detecção de hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada, tanto em indivíduos não tratados quanto em indivíduos em tratamento. E, além disso, um aspecto que é inerente à MRPA, tem várias publicações que mostram que o fato de realizar a MRPA aumenta o conhecimento do paciente sobre o seu comportamento da pressão arterial e, com isso, aumenta a adesão ao tratamento. Então, isso é o que está posto na diretriz latino-americana.
Vou trazer aqui alguns dados só para depois fazer um contraponto com vocês. Vejam que nós temos, por exemplo, dados de um grande projeto da Sociedade Internacional de Hipertensão, que se chama May Measurement Month, que é um mês de maio inteiro dedicado a medir a pressão arterial em todo o mundo. Nós participamos dessa campanha no Brasil, mas o que estou querendo mostrar é que, quando nós avaliamos aqui foi medida casual, tá? Medida de consultório, medida casual da pressão arterial. Nós tivemos aqui, nessas análises, em torno de 40% de controle. Eu já tinha apresentado esses dados, né? 23% de controle, também medida de consultório. Bem diferente de quando nós olhamos essas taxas de controle em relação ao indivíduo que tem os diferentes fenótipos, como eu já tinha apresentado anteriormente. E aqui é a maneira correta de olhar para o nosso paciente. Se esse paciente, por exemplo, tratado, se ele está realmente controlado, com a medida tanto no consultório quanto fora dele, ou se, na verdade, como eu já disse, ele é um paciente que tem uma hipertensão mascarada, a pressão está controlada no consultório, mas segue alta fora dele. Tá? Vocês podem pensar, talvez alguns, mas certamente esse dado também é de conhecimento de todos, mas acho que vale reforçar, diferente do que algumas vezes a gente pensa, as prevalências de hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada, não são baixas, elas são muito altas. Especialmente quando nós estamos próximos da linha que define um diagnóstico na medida de consultório. Então, se eu tenho um indivíduo que está perto dos 140/90, ou seja, se eu tenho um indivíduo que é um pré-hipertenso, a chance de, na verdade, eu ter ali uma hipertensão mascarada é muito grande. Ou se eu tenho um indivíduo que é hipertenso estágio 1, ou seja, a pressão está um pouco acima dos 140, a chance também de ter uma hipertensão do avental branco também é muito grande. Quando eu estou falando muito grande, no hipertenso estágio 1, a chance de, na verdade, ser um hipertenso do avental branco é de quase 50%, 48,9%. Então, no hipertenso estágio 1, se eu não realizar uma MAPA ou uma MRPA, eu vou errar em metade das vezes, porque metade desses indivíduos tem hipertensão do avental branco. E nos pré-hipertensos, eu tenho cerca de 20% que tem hipertensão mascarada. Novamente, não tenho como enxergar esses dados se eu não tiver uma análise através da MAPA ou da MRPA. E, finalmente, a evidência que eu comentei com vocês, tem várias publicações que mostram isso, essa é a mais robusta dela, publicada em 2014, esse estudo avaliou ao longo de um ano pacientes hipertensos que seguiram com o mesmo tratamento medicamentoso, mas um braço desses indivíduos seguiu com a MRPA fazendo parte da sua rotina. Ao final de um ano, houve uma redução de quase 10 milímetros na pressão sistólica e 3 na diastólica, simplesmente pela inserção do hábito da medida da pressão arterial quando comparado ao grupo controle. A gente já tinha testado essa hipótese em 2012 e publicado uma análise mostrando que os indivíduos e aqui também o acompanhamento foi por um ano, os indivíduos que passaram a ser acompanhados ao longo de um ano, mas receberam um aparelho de presente e eram orientados a medir a pressão arterial algumas vezes por semana e eles sempre traziam esse relatório da medida da pressão, ao final de um ano de segmento, o grupo estudo passou a ter 100% de adesão ao tratamento medicamentoso. Alguns dados que foram mudando ao longo do tempo, é importante reforçar que, diferente dos valores que nós tínhamos anteriormente, que diziam que o valor de normalidade para a MRPA é 135/85, isso mudou por conta de publicações nossas, nacionais, que mostraram que o valor pela MRPA que mais próximo está do valor de 140/90 na medida de consultório é 130/80 e não 135/85. Por isso é que na última diretriz brasileira de hipertensão arterial, publicada em 2021, passou-se a considerar como normal ou anormal, normal o que estiver abaixo de 130/80 e anormal o que tiver maior ou igual a 130/80 para MRPA. Revisando o protocolo, mas isso será revisitado com muito detalhamento, como já foi dito pela Juliana na sexta-feira, no treinamento
com as pessoas que estarão instalando o aparelho de MRPA e retirando e fazendo download de dados, mas a MRPA ela é totalmente diferente da MAPA, então são 5 dias de avaliação. O primeiro dia, o paciente vai à clínica retirar o aparelho, ele é orientado, ele é treinado em relação ao uso correto do aparelho, sobre a técnica correta de medida da pressão arterial e sobre o protocolo que ele irá seguir nos 4 dias subsequentes, sendo orientado a medir nos 4 dias subsequentes 3 vezes com intervalo de 1 minuto pela manhã, ao acordar, após fazer a sua higiene pessoal, mas antes do café da manhã e antes da tomada das medicações pela manhã, ele faz 3 medidas de pressão, né, com 1 minuto de intervalo, como eu já comentei, e repete essas 3 medidas no final do dia, antes do jantar ou 2 horas após o jantar. E segue fazendo isso nos 4 dias que ele tiver com o aparelho em casa, que irá totalizar 24 medidas de pressão arterial no domicílio. Nós precisamos, para ter um exame considerado como de boa qualidade, um mínimo de 14 medidas no domicílio para que essas médias sejam consideradas válidas. Toda essa orientação é feita em relação à técnica correta de medir a pressão arterial, mas é a mesma técnica que nós realizamos nos nossos consultórios na medida da pressão arterial dos nossos pacientes, assim como a orientação em relação ao uso adequado do aparelho, as características do aparelho. E um último comentário que eu quero fazer em relação à MRPA, que talvez não seja de conhecimento de todos, mas muito recentemente, após um grande esforço de várias pessoas, várias entidades que apoiam esse grande movimento para otimizar tanto o diagnóstico quanto o controle da pressão arterial no nosso país, mas agora, no início de maio, no dia 10 de maio, foi incorporado no Sistema Único de Saúde, pela Conitec, a monitorização residencial da pressão arterial para o diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica em adultos com suspeita da doença, conforme o protocolo clínico do Ministério da Saúde. E o que é mais importante ainda, a MRPA, assim como a MAPA, e no mesmo patamar de importância, passou a entrar nas linhas de cuidado do Ministério da Saúde para o paciente hipertenso. Com essas indicações principais, suspeita de hipertensão do avental branco e suspeita de hipertensão mascarada, e nos indivíduos com pré-hipertensão ou estágio 1, pelas razões que eu apresentei anteriormente para vocês, ou indivíduos de baixo risco, mas que exista alguma dúvida em relação ao diagnóstico. Então, realmente se torna cada vez mais aplicável, inclusive no contexto do Sistema Único de Saúde, o uso dessa metodologia. E um último comentário: é muito mais difícil aprovar um método na ANS do que na Conitec. Aqui aconteceu exatamente o contrário, o que nos deixa muito otimistas que a aprovação na ANS da metodologia acontecerá muito em breve, o que significa dizer, aprovado uma vez que seja na ANS, que a partir daí todos os convênios passam a ser obrigados a suportar para o paciente essa metodologia na sua avaliação, seja no contexto do diagnóstico ou do acompanhamento em relação à sua doença hipertensiva. E, finalmente, nesses últimos minutos, eu quero justamente trazer o que é o projeto BRACE 23, qual é a proposta desse projeto. Então, o projeto BRACE 23, que é o Programa Nacional de Controle da Hipertensão Arterial, é uma ação suportada pela Brace Pharma, que, de uma forma muito gentil, me permitiu construir junto com eles um projeto que tivesse o potencial de incorporar cada vez mais a MRPA no nosso dia a dia, na nossa prática clínica. Então, uma ação junto aos médicos convidados a participar desse programa para estimular o uso da MRPA na rotina de avaliação e acompanhamento de pacientes hipertensos, pela vasta evidência científica que essa metodologia já tem, como eu comentei anteriormente. A criação de um grupo de mentoria via WhatsApp, com todos os médicos convidados para elucidação de dúvidas referentes tanto ao uso do método, quanto também estratégias de tratamento
ao longo do acompanhamento desses pacientes. Será um acompanhamento curto, porque a ideia é que a gente tenha esse projeto concluído em 2023 e que, eventualmente, até um novo projeto seja iniciado mais cedo, em 2024, com mais tempo de acompanhamento, mas o projeto foi desenhado para ter início e fim em 2023, 300 médicos convidados, solicitada a cada um deles a inclusão de 4 pacientes hipertensos não controlados para acompanhamento no programa por 2 meses. Será realizado uma MRPA no início e ao final do segmento. Todos esses dados de MRPA serão acompanhados na plataforma TeleMRPA Beliva e foi de uma forma muito... E aqui, novamente, eu quero agradecer a Micromed e a Beliva por essa deferência. Foi criado dentro da plataforma uma aba específica para o programa Brace 23. Então, todos os dados serão inseridos nessa aba, de forma que a gente tenha ali depois uma capacidade de avaliar o antes e o depois nesses 60 dias de segmentos. Os objetivos desse projeto: melhorar as taxas de controle da pressão arterial em pacientes hipertensos. O nosso objetivo é um objetivo ousado, mas eu tenho certeza que nós atingiremos, de melhorar em 23% essas taxas de controle. Identificar os diferentes fenótipos de hipertensão arterial nessa população, inserir a MRPA como estratégia capaz de diminuir a inércia clínica, ou seja, de aumentar a adesão ao tratamento do paciente e também aumentar a nossa adesão às evidências científicas, estimular o uso de combinações fixas como estratégia mais efetiva na obtenção das metas pressóricas. É importante dizer que não é o objetivo do projeto avaliar nenhuma medicação específica, mas se houver interesse de qualquer um de vocês de utilizar combinações fixas, toda a equipe de consultores da Brace está à disposição, inclusive para disponibilizar amostras para a utilização nos pacientes incluídos aqui no projeto. E esse é o nosso cronograma. Então, hoje é o nosso evento de lançamento, de apresentação do projeto. O nosso dia de início de inclusão dos pacientes será no dia 1º de junho. Então, no dia 1º de junho, nós todos começaremos juntos a inclusão de pacientes. O primeiro paciente pode ser incluído já aqui. E nós teremos 60 dias para incluir esses 4 pacientes. Como o método ele é feito ao longo de 5 dias, é claramente possível incluir já 4 pacientes logo no primeiro mês, tá? Mas nós teremos 60 dias para incluir esses 4 pacientes e 60 dias após a realização da primeira MRPA, o paciente faz uma nova MRPA, de forma que no início de agosto até o final de setembro, todos os pacientes incluídos deverão repetir essa MRPA para que a gente possa avaliar o antes e o depois. Os primeiros 10 médicos que concluírem a inclusão dos 4 pacientes serão contemplados como um reconhecimento pelo esforço, com o pacote para o Congresso Brasileiro de Cardiologia, tá? E os 50 médicos subsequentes que incluírem os 4 pacientes receberão o livro Hipertensão, que é um tratado de hipertensão arterial, é o livro mais completo em relação a diagnóstico e tratamento da hipertensão no nosso país. Tá? E também eu também quero aqui agradecer a Micromed, porque foi criada uma ferramenta dentro da plataforma TeleMRPA que nos permitirá identificar exatamente essa velocidade de inclusão. E nós teremos, ao final, nós temos como objetivo publicar um artigo com esses dados, mas existem aqui alguns critérios para que todos os participantes possam estar participando também na publicação como co-investigadores, que é justamente a inclusão dos 4 pacientes e que todos esses 4 pacientes tenham realizado igualmente a análise, uma segunda MRPA 60 dias depois. Então, todos os médicos que incluírem os 4 pacientes e que esses 4 pacientes concluam também uma segunda MRPA nos 60 dias depois, eles estarão participando dessa publicação. E os 6 melhores resultados em relação às taxas de controle da pressão arterial participarão não somente como co-investigadores, mas também como coautores dessa publicação. Então, esse é o desenho do projeto. Está aqui à disposição de vocês
o QR Code para que possa gerar o acesso a esse grupo de mentoria. E nós, como eu já disse, nós teremos oportunidade de outros encontros, mas estaremos continuadamente falando justamente nesse grupo de mentoria. Eu quero dizer, inclusive, que nesse grupo de mentoria estarei eu participando e também uma pessoa que trabalha comigo na unidade de hipertensão, na Liga de Hipertensão Arterial, que é a Luziane, que está aqui conosco, e que é a pessoa justamente que cuida de todos os métodos diagnósticos na nossa unidade de hipertensão, que é a unidade que trabalha muito com a MRPA, é rotina no nosso serviço, todos os pacientes, eles já realizam a MRPA na primeira consulta de entrada no serviço e no acompanhamento. Nós temos uma experiência razoável com o método, e a Lu estará conosco também para tirar dúvidas em relação à instalação do aparelho, retirada de aparelho, download de dados, assim como também as pessoas da Micromed e da própria Brace, que já estão, obviamente, apoiando desde o início todo esse projeto. Eu vou parar aqui o compartilhamento de dados e passei 4 minutinhos do nosso tempo, dos 40 minutos. Eu peço desculpas por isso, mas entendo que nós temos aqui um bom tempo para conversar um pouquinho, se for do interesse de todos vocês. Doutor Bemar, muito obrigada. Acho que foi super esclarecedora a aula. Eu vou só tentar organizar aqui, então quem quiser, né, que tiver dúvidas, algumas pessoas mandaram aqui no chat, mas quem quiser dizer aí a dúvida que tem, é só apertar lá, tem uma mãozinha escrito levantar e a gente vai na sequência chamando essas pessoas para fazerem as suas perguntas, tá bom? Tá, eu vi que já tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver, se eu deixar passar alguma, você me avisa, por favor, tá? Então, a primeira pergunta é do Ivonei. São 4 pacientes de qualquer estágio. Hipertenso não controlado. Então, e não controlado baseado no seu critério de consultório. Então, é um paciente que você avaliou no consultório, mediu a pressão arterial e ela está maior ou igual a 140/90. Ele pode ser um hipertenso em tratamento, que não está controlado, ou um paciente recém-diagnosticado como hipertensão arterial. É um indivíduo que você entende no consultório que ele tem critérios da hipertensão e não está dentro das metas. Então, se ele está tratado, não está dentro da meta, ou se ele não está em uso de medicamento, ele merece uma intervenção medicamentosa, tá? O que a gente quer é justamente depois avaliar as discrepâncias entre o racional ali assumido no consultório, o que a gente vai encontrar na MRPA depois, e, obviamente, se eu entendo que esse paciente não está controlado, eu tenho total liberdade de iniciar o tratamento, mas esse paciente ali já faz a MRPA, eu vou iniciar o tratamento, ajustar fármacos e vou repetir essa avaliação 60 dias depois, tá? Existe uma outra pergunta do Edson, se não há necessidade de termo de consentimento. Não, porque a plataforma da tele-MRPA, quando nós desenhamos a plataforma lá atrás, foi em 2018, eu submeti para o Comitê de Ética uma solicitação de análise do banco de dados pela importância do projeto, por todo o potencial que ele tem, de análise do banco de dados sem a identificação do paciente. Então, quando a gente analisa os dados pela plataforma, não aparece nenhum dado de identificação do paciente e sem a necessidade de termo de consentimento. Então, esse projeto ele já tem essa aprovação com essa permissão do Comitê de Ética. Hoje, só para vocês terem uma ideia, na plataforma da tele-MRPA, nós temos mais de 160 mil pacientes avaliados, são mais de 20 artigos científicos já publicados. O Brasil hoje é um dos principais países em publicação com essa metodologia e muito disso se deve a essa robustez desses dados, tá? O critério de inclusão do paciente, eu acho que eu já comentei, é um estudo pragmático. É um paciente que eu avaliei no consultório e eu entendo que ele está acima, ele está fora da meta se ele estiver tratado, ou ele é um paciente hipertenso baseado na minha medida de consultório, tá?
Tem, doutor Weimar, não sei se tem mais alguma no chat, mas eu queria chamar a Sheila, que levantou a mão. Acho que tem uma pergunta, Sheila, se você quiser abrir o microfone para fazê-la, fique à vontade. Boa noite, Weimar, obrigado pela exposição, parabéns por essa iniciativa, também a Brace. Eu queria saber o seguinte, esses pacientes, eles têm que ser novos pacientes ou já podem ser pacientes que já estão conosco e não estão sob um controle efetivo? Pode ser um paciente que já esteja com você e não esteja controlado. Tá? Não é necessário que sejam novos pacientes, não. Tá, joia. Assim, vejam que até por isso nós chamamos como um programa, porque, na verdade, assim, essa é uma metodologia de aplicabilidade no nosso dia a dia, na nossa prática clínica. Então, o que se propõe fazer aqui é algo que é recomendado por diretriz. Um paciente que eu tenho uma definição em consultório que ele não está controlado, e as próprias diretrizes recomendam que sempre que possível a gente deve olhar para esse paciente também com as medidas domiciliares. O que a gente está querendo aqui é justamente inserir essa prática clínica e depois, lá na frente, olhar para esses dados, né? Então, é bem isso. Ok, obrigada. Parabéns mais uma vez. Parabéns para nós, né, Sheila? Porque esse projeto só acontece com o envolvimento de todos nós, e aí, novamente, eu quero reforçar o agradecimento, e eu tenho certeza que falo em nome de todos, da Brace, da Micromed, meu também, pelo aceite da participação por parte de vocês, e principalmente pelo empenho que eu sei que todos nós teremos para gerar um dado interessante e publicável, afinal, e principalmente para que a gente possa gerar um movimento capaz de olhar para o nosso paciente com detalhamento ainda melhor e principalmente controlar melhor a pressão arterial. Verdade, parabéns. Queria chamar Josi Edson, também levantou a mão. Ok, boa noite. Eu gostaria de tirar a dúvida que é o seguinte: a referência da mapa, da MRPA, da segunda, vai ser a primeira, sem ter importância o quanto a pressão estava alterada no consultório, que medicação vai ser utilizada, não é isso? Vocês vão fazer só essa comparação de uma com a outra, não é isso? Isso. Assim, nós vamos comparar o antes e o depois, tá? Em relação a eventuais mudanças, mas também nós vamos comparar os diferentes fenótipos, a concordância entre a medida do consultório e a medida fora do consultório, né? Então, é por isso que está lá no objetivo essa questão de melhorar as taxas de controle, e seguramente nós vamos aumentar a adesão do paciente, talvez uma percepção maior, porque ele começa... Interessante a questão da MRPA, porque quando ele senta ali para medir a pressão, ele senta e está olhando para a pressãozinha dele, né? Então, é o termo, que não é o termo correto, né? O empoderamento, né? Porque esse é um termo, é um anglicismo, né? Empowerment, não existe essa... Mas é bem isso, né? O paciente começa a ficar enxergando, opa, minha pressão realmente não está boa, eu preciso tomar o remédio direito se não estiver tomando, e assim por diante. Mas, assim, não é propósito do projeto, até pelo tempo, não é propósito, pelo menos nesse ano de 2023, avaliar a adesão. Uma segunda dúvida é o seguinte: a secretária, quando for baixar os dados, como ela vai saber? Ela baixa no nível como um todo, ou ela vai baixar, como você falou, numa aba? Como é que ela vai saber isso? Como é que eu repasso para ela essa informação? Então, nós vamos ter um treinamento com as secretárias, a Juliana acho que pode detalhar mais, com o pessoal da Beliva, da Micromed, mostrando todo o passo a passo, porque ela já vai entrar direto nessa aba, ela vai entrar na plataforma, ela vai ser, assim, pode ser que tenha uma secretária ou uma pessoa que trabalhe com vocês que não tenha experiência ainda com o método. Então, assim, vai ser um treinamento passo a passo para quem já tem e para quem não tem,
experiência, e para quem e para todos depois esse caminho para já entrar nessa aba do projeto que vai estar visível lá na plataforma. Mas acho que a Juliana e o Odélio podem trazer mais detalhamento sobre esse treinamento na sexta-feira. É exatamente isso, doutor. A ideia é que vocês indiquem uma pessoa, a secretária, administrador, enfim, a pessoa da confiança de vocês para poder fazer esse treinamento, entender certinho o passo a passo, mas é muito simples. A gente até marcou num horário sexta-feira, às 11h30, porque a gente acredita que em meia horinha a gente consegue ter esse passo a passo. A gente vai gravar também, passar para vocês, caso a pessoa não possa estar presente nesse horário, tá? Mas é algo bem simples, é uma aba que o pessoal da Beliva fez, ela vai flagrar lá que esse paciente é do Brace 23 e a gente já tem esse paciente separado lá. Eu sei que o Dr. Weimar tem 4 pacientes dentro do Brace 23 e exatamente quem são eles. Podem ficar tranquilos com relação a isso, tá bom? Na próxima sexta-feira. Isso, é nessa sexta-feira agora, dia 26. A gente vai mandar todas as informações no grupo, por isso que é importante, quem ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, é bem importante que todos estejam lá para ter acesso, tá bom? Okay. Agora eu vou abrir aqui para as últimas 2 perguntas, que é a primeira da Sayuri e depois do Antônio, tá bom? Para a gente poder conseguir concluir também no horário que eu prometi para vocês. Obrigada, Ju, pode falar. Desculpa, assim, eu vou me dar 30 segundos, só porque tem algumas perguntas aqui no chat que são importantes. O Tudo tempo bem. da primeira MRPA para o segundo, 60 dias, tá? 60 dias. Quem entrar no início de junho vai repetir o exame no início de agosto. Quem entrar lá no final de julho, que é quando encerra o prazo, vai repetir o exame no final de setembro, 60 dias depois, tá? Tem uma equipe que vai laudar. Na verdade, isso vai ser orientado na sexta-feira, mas a plataforma ela tem todo um algoritmo já trabalhado. Então, assim, toda a análise dos dados ela já acontece de uma forma automatizada. Isso é muito interessante, porque, na verdade, quando vocês entram para validar, se vocês quiserem anotar mais algum comentário, mas se vocês entram para validar, porque o laudo vai sair com o nome da clínica de vocês, com o nome de vocês, eu acho que isso é mais interessante ainda, tá? Mas esse modelo, na verdade, ele já entrega o laudo, a análise matemática, as análises principais do laudo, toda ela pronta, tá? Quantos aparelhos por médico? 1 aparelho por médico, tá? Com o objetivo que cada médico inclua 4 pacientes. Vocês terão 8 semanas para incluir 4 pacientes, né? É lógico que quem incluir mais rápido tem aquelas questões que eu mostrei lá. Então, era só para... Aí a decisão terapêutica é de vocês, tá? Assim, é o que vocês entenderem que o paciente deve utilizar para controlar a pressão. Desculpa, eu tomei a liberdade de cortar a Sayuri, porque como eu e a Sayuri trabalhamos juntos, e depois ela briga comigo amanhã, amanhã não, mas depois de amanhã está tudo certo. Combinado. Então, ainda tem o Antônio. O Antônio saiu. Oi, Antônio. Pois não, Antônio. Boa noite, Weimar. Boa noite, pessoal. Weimar, parabéns pela sua apresentação. Satisfação de falar com você. Antônio Leme, aqui de Curitiba, irmão do Gustavo. Do ponto de vista, uma questão assim, do ponto de vista técnico, de validação metodológica, né? Na literatura, a gente viu, inclusive, isso em outros locais, a técnica de 3 dias, né, da MRPA. Né? Do ponto de vista de validação, como é que você enxerga isso? E eu queria escutar um pouquinho a respeito disso de você, se possível. Obrigado. Tá. Então, Antônio, prazer falar com você, sempre uma satisfação. MRPA tem 2 protocolos hoje validados no mundo, que é um protocolo que é seguido, tem um protocolo europeu, que é um protocolo de 7 dias. Então, o primeiro dia o paciente retira o aparelho na clínica e depois ele segue nos 6 dias subsequentes, medindo 2 vezes de manhã e 2 vezes à noite. No final vai dar um total de 24 medidas, igual quando a gente faz o de 5 dias, que primeiro dia retira o aparelho e depois faz 4 dias, 3 manhã e 3 noite.
Esse protocolo de 3 medidas, de 3 dias, é o protocolo da AMPA, que é a automedida da pressão arterial. A automedida da pressão arterial, na verdade, ele não é um método diagnóstico. A automedida da pressão arterial é você estimular que um paciente tenha um aparelho em casa e que faça medidas de forma aleatória, não tem um horário específico, é uma medida aleatorizada, tá? E tem um aplicativo, que é o aplicativo AMPA, em que todas as vezes que ele faz um bloco de 7 medidas dentro de 3 dias, esse aplicativo gera um cálculo da mediana, não é nem da média, no caso da AMPA, porque como são poucas medidas, a mediana tem uma chance menor de ter grandes dispersões. Então, assim, não é um protocolo para MRPA. Os protocolos de MRPA utilizados são ou 5 ou 7 dias. Professor, qual é a diferença entre média e mediana? Média, eu vou pegar as 24 medidas, vou somar e dividir por 24. Mediana, eu vou pegar, por exemplo, as 7 medidas e vou pegar justamente a que estiver no meio. Eu vou separar as 3 que estão mais para um extremo e as 3 que estão mais para o outro extremo, para mais e para menos, e vou pegar exatamente a que está no meio. Eu queria saber a diferença real entre revisão sistemática e meta-análise. Quem está falando? Desculpa, é que eu não identifiquei. Indemburgo, do Rio de Janeiro. Indemburgo, prazer falar com você. Então, a meta-análise, quando você define critérios em relação a publicações, com populações, características de populações, intervenções, e vai buscar estudos que tiveram semelhança na publicação, e você vai, de certa forma, somar os dados desses estudos para aumentar a amostra e vai fazer novos cálculos estatísticos com essa nova amostra mais robusta. Você vai somar os dados de vários estudos. E aí você tem o risco de, às vezes, colocar no mesmo balaio estudos que não sejam tão iguais assim. Revisão sistemática, na verdade, você seleciona, define também critérios, mas você vai revisar artigo por artigo. Você não vai somar aqueles dados para fazer uma grande análise, uma meta-análise como se fosse um só. Então, é um olhar para cada artigo de uma forma individualizada e na meta-análise você soma tudo. Muito obrigado. Por nada. Acho que é isso, doutor Weimar. Não sei se teve mais alguma pergunta que ficou respondida. Tinha a Sayuri, né, que estava inscrita. Pois é. Não, desculpa, já foi respondido. Obrigada, Weimar. Foi. Ô, Weimar, boa noite. Nabil Goraiev, de São Paulo. Oi, Nabil, boa noite. Tudo bem? Parabéns aí. Parabéns à Micromed pelo trabalho. Eu queria perguntar o seguinte, nós temos que ter muito cuidado com os pacientes para eles evitarem refeições por medida da pressão, tem que ser com o estômago vazio, essas coisas todas, ou não vai ter importância isso? No caso erros aqui, de medida. Assim, pode ter interferência, sim, né? A pressão é muito sensível a tantas coisas, essa é uma delas, mas pela metodologia da MRPA, como ele vai medir de manhã, antes do café da manhã, e no caso, à noite, antes do jantar ou 2 horas após o jantar, quer dizer, o próprio protocolo da MRPA ele já tenta afastar as medidas das refeições. Então, é importante a gente seguir o protocolo justamente para evitar essas possíveis interferências. Mas mais importante do que isso, eu acho que é orientar o paciente em relação à técnica adequada na medida da pressão, né? Paciente sentado, os pés apoiados no chão, costas no encosto da cadeira, braço sobre a mesa, o braço tem que estar na altura, enfim, tudo aquilo que a gente faz quando a gente mede a pressão do nosso paciente no consultório. Acho que tem mais uma pergunta do Dr. José Edson, é isso? Obrigado. Eu gostaria de saber se a gente vai poder utilizar só este aparelho que a gente recebeu, ou se eu posso utilizar os meus outros aparelhos que a gente já faz aqui no dia a dia da clínica.
E se eu utilizar esses outros, se eles precisam ser validados para essa aba, e se este aparelho, o que eu recebi, já está validado. Assim, Posso te responder. Então responde, Ju, por favor. A parte técnica é mais com a Brace. É apenas esse aparelho que o doutor recebeu lá, né, na caixinha do Brace 23. Esse aparelho ele já está pré-validado lá na Believe, então a gente já tem o número de série dele, e é importante que essa pessoa que vai ficar responsável pelos laudos, seja a secretária, administradora ou o próprio doutor, que ela entre lá na Believe e só coloque esse flag do Brace 23. Ju, por que não mais aparelhos? Justamente porque foi um critério do projeto que a gente vai usar 4 pacientes e um único aparelho para a gente conseguir que todos tenham aí a mesma chance, né, de se destacar ou não dentro do projeto, tá bom? Então, é um único aparelho e já está vinculado ao número de série do aparelho que o doutor recebeu, tá bom? Obrigado. Qual a medida padrão? Braço direito, braço esquerdo, acima da linha do cotovelo, junto da linha do cotovelo, que a gente tem que orientar os pacientes, por favor. Quem está perguntando? Desculpa, eu não consegui identificar. Hindenburgo. O Hindenburgo, de novo. Ah, tá. Não, a técnica da medida, a posição da braçadeira, é a mesma técnica que a gente tem lá na diretriz, a mesma técnica que a gente segue. Então, assim, posicionado no braço, não dominante, geralmente 2 dedos, 2 centímetros acima da fossa cubital, posicionar a braçadeira quando ela tem a identificação da artéria, exatamente na artéria braquial. Esse aparelho que vocês receberam, ele tem algumas características muito interessantes, porque ele tem a braçadeira universal, então não existe a necessidade dessa posição tão focada na artéria braquial, porque é uma braçadeira que já tem uma tecnologia que ela envolve o braço e consegue, mesmo que numa posição não tão como está descrita na técnica, ela vai ter a mesma qualidade de medida, com essa posição toda que eu falei do paciente. Por isso que a gente pede, por exemplo, de manhã, para o paciente fazer primeiro a higiene pessoal, esvaziar a bexiga, vai escovar os dentes, enfim, vai fazer a sua higiene pessoal, e antes dele tomar, se ele já tomar algum medicamento, antes dele tomar o antihipertensivo, antes dele tomar o café da manhã, ele vai sentar e vai fazer as medidas. Mede uma vez, 1 minutinho, mede outra vez, 1 minutinho, mede outra vez. Esse aparelho que vocês receberam, inclusive, ele tem uma série de diferenciais, porque eles podem ser programados, ele já faz as 3 medidas com um intervalo de 1 minuto. Ele já tem essas características, então, além da transferência de dados também por Bluetooth para a plataforma. Por isso a necessidade de que seja o mesmo aparelho e para que já tenha essa validação e transferência de dados. Mas tudo isso será orientado na sexta-feira, assim, com bastante detalhe para as pessoas que forem exatamente receber o paciente, entregar o aparelho, orientar sobre a técnica de medida e assim por diante. Muito obrigado. Hindenburgo, fica tranquilo que a gente vai nesse treinamento também, tá? Especificar certinho como faz a medida para que essa informação possa ser repassada para o paciente da forma mais correta possível, tá bom? Tem mais uma pergunta da Sheila. Sheila, antes de você falar, eu vou só fazer 2 perguntas aqui para o Dr. Weimar, que eu acho que são bem interessantes, só para a gente não perder. E aí, depois da Sheila, eu vou pedir para encerrar, mas fiquem tranquilos que a gente tem um grupo de mentoria. Acho que o Juliana, ele mutou. Mutou, Ju. Ju, ficou sem som. Ai, desculpa, é que alguém me mutou. Então, essas 2 perguntas antes da Sheila, doutor Weimar, é o seguinte: o número de classes de medicamentos usadas tem importância? Não tem importância. Tá? Perfeito. Se o paciente também não tiver controlado, esse é o critério. Se ele está usando já 1, 2, 3, o critério, assim, ele não está controlado. Assim, nós vamos fazer MRPA e há que se tomar uma conduta, que é a conduta definida por vocês em relação a uma estratégia para tentar melhorar esse controle. E tem, já aproveitando, Ju, eu estou embalado, eu acho que a pergunta que você vai fazer é que está embaixo dessa, né? É essa mesmo.
Então, tem paciente 1 e 2. Né? Pelo amor de Deus, não façam 2 pacientes ao mesmo tempo, porque a gente não vai conseguir garantir que um vai lembrar de mudar, e mesmo que seja marido e mulher. Porque, às vezes, imagina se o marido está com raiva da esposa, ou a esposa está com raiva do marido, e um está com... Aí eu vou mudar porque vai aparecer... Estou brincando, claro, mas assim, aí a gente perde a certeza de que aquela medida realmente é do paciente, tá? É um paciente de cada vez. Posso falar? Pode falar, Sheila. Depois eu não sei quem falou, e aí a gente encerra. Depois acho que é o Luiz, né? Então, eu queria saber a respeito desse treinamento, no caso, com a secretária, é isso, Ju? É isso mesmo. Secretária ou qualquer pessoa que você queira que fique responsável por entregar esse aparelho para o paciente, fazer todo esse controle administrativo para você, tá? Certo. É porque como essa sexta-feira eu não vou estar na minha cidade, eu vou estar dando aula no Congresso Brasileiro, do DERC, e aí ela tá muito só, vai ter um outro momento, ela é muito encabulada, a minha secretária. Fica tranquila, a gente vai gravar e disponibilizar para vocês, igual vamos disponibilizar essa aula, e aí ela pode assistir quando ela preferir, tá bom? Obrigada, porque aí eu volto e ela comigo, eu vou explicando, ela é muito encabulada, então... Perfeito. Ela entra e sai muda das reuniões, não tem jeito. Obrigada. Imagina, muito. Fica tranquila. E aí, para a gente finalizar, acho que o doutor Luiz gostaria de falar, Luiz Mário, é isso? Afirmativo. Weimar, Luiz Mário, de Manaus. Tudo bem, Luiz Mário? Graças a Deus. Weimar, me diz uma coisa, é que eu estava no consultório até há pouco, e quando eu entrei na aula já estava um pouco adiantado, e eu não entendi, não percebi, não peguei. Os médicos que vão participar do projeto já estão definidos, já receberam os aparelhos, é isso? Isso. Doutor Luiz Mário, pode ser que tenham alguns aqui que ainda não receberam, tá? Motivo, Brasil. Então, existem sim alguns médicos que ainda não receberam, pessoas que às vezes o consultor ainda não foi, né? Tem regiões muito distantes, a Brace visita o Brasil todo, e aí existem regiões que às vezes o consultor ele viaja, então ainda não teve a oportunidade de estar na sua região para entregar. O importante é, nós iniciaremos o projeto efetivamente. Juliana, mutou de novo. Acabaram te mutando. Ô, pessoal, vocês querem me mutar, hein? Então, pode ser sim que alguém não tenha recebido ainda, tá? Devido a essa questão mesmo logística, são muito poucos que ainda não receberam, mas existem alguns que ainda não. Mas no decorrer, no máximo dessa semana, na semana que vem, devem receber, e o projeto efetivamente só começa no dia 1º de junho, tá bom? Então, acho que é isso, gente. Doutor Weimar quer encerrar. Muito obrigada pela participação de todos. Estou muito feliz que a gente está aqui, ó, às 20h41, ainda tem 115 pessoas conectadas, doutor Weimar. Que legal. Bom, eu só posso encerrar mais uma vez agradecendo. Aliás, esse é um sentimento que eu prezo demais, que é de gratidão. Então, agradecer a todos vocês, agradecer muito a Brace pela oportunidade de construir um projeto como esse de uma forma tão isenta do ponto de vista científico, com um propósito tão importante que é de aprimorar diagnóstico e controle. Olha só, mutaram você também, doutor Weimar. Vou terminar rapidinho, não me mutem que eu vou... 30 segundos. Então, agradecer muito a Brace pela oportunidade, agradecer demais a Micromed e a Beliva. Na verdade, Micromed e Beliva é uma única empresa, hoje coordenada pelo Odélio, mas agradecer todo o apoio que tem sido dado ao projeto também, e principalmente, já disse isso várias vezes, e é de coração, agradecer a presença de todos vocês. Certamente nós vamos construir um projeto muito legal, e os maiores beneficiados, como tem que ser, serão os nossos pacientes. Obrigado a todos.
Obrigada, gente. Boa noite a todos. Pessoal, Ju, posso pedir só um segundinho?